Boa tarde, igreja. A graça e a paz, querido. Quero recebê-lo e saudá-lo. Você que está aqui, você que está nos acompanhando pela internet, a gente sempre esquece de falar sobre aqueles que estão nos ouvindo pela internet, né? Então você que está online conosco, que Deus abençoe a sua vida, que a ministração do Senhor seja também sobre a sua vida, como será sobre a nossa nessa tarde, quase noite. Eu queria começar esse tempo com você, perguntando para você uma coisa muito simples, uma pergunta talvez que você repita durante todo o dia para muitas pessoas. Minha pergunta para você é: como você está? Você está bem? Você está bem? Olha para quem está do seu lado e pergunta assim: você está bem? Pergunta para ele assim: você está bem? Essa pergunta é muito boa. A gente muitas vezes não sabe qual será a resposta, né? Aí você olha para a pessoa e pergunta assim. É como no meu discipulado com o pastor Cleves. Ele pergunta: e aí, pastorzão, você está bem? Aí eu falo: estou bem. Aí ele olha para mim e fala assim: você realmente está bem? Aí nessa hora você começa a pensar. Já não é mais uma resposta tão rápida. Você já começa a refletir sobre a sua própria condição. E essa pergunta, ela mexe com a gente. Então, como você tem lidado com as suas necessidades? Porque quando eu pergunto se você está bem, você já vai pensar assim: o que eu estou precisando, o que está acontecendo com a minha vida. Automaticamente você faz uma revisão, é automático. Mesmo às vezes você está bem, mas você fala assim: estou bem, ou não está, e fala assim: olha, não está tão bem não, mas está bom. Mas na verdade, quando eu pergunto como você tem lidado com as suas necessidades, você reflete um pouquinho mais profundamente sobre a sua vida. E é sobre esse tema que eu quero falar com você nessa noite. Como você tem lidado com as suas necessidades? Você tem percebido as necessidades das pessoas ao seu lado? Há um tempo atrás, conversando com uma jovem no trabalho, eu casualmente chegou e a gente começou a conversar um assunto inerente ao trabalho, e eu resolvi o problema daquela pessoa, e aí eu olhei para aquele semblante e percebi assim: essa pessoa não está muito bem. E tive a ousadia de perguntar: você está bem? E ela respondeu: eu estou bem. Aí eu insisti: você está realmente bem? E daí nós começamos uma conversa, onde nessa conversa foi apresentado necessidades na vida daquela pessoa, profundas feridas na alma, e nós terminamos aquela conversa e ela me perguntando se eu tirasse a minha vida, Deus iria me perdoar. Então, de um encontro casual, onde eu nunca poderia imaginar em que situação aquela vida estava, através de uma conversa ou uma intencionalidade em ouvir uma pessoa por apenas 5 minutos, eu pude entrar dentro de uma realidade muito profunda e uma necessidade muito aguda de Deus. E assim, isso tem acontecido nos nossos dias. Nós temos um povo hoje que vive de forma ansiosa. Nós estávamos agora no final de semana na capacitação dos universitários para o trabalho com os pequenos grupos na universidade, e a Ellen traçou um perfil dos estudantes, e eu fiquei pensando: esse perfil é do mundo, querida. Ansiosos, excesso de futuro e ausência de presente. Todo mundo vive o que não existe. O que você está esperando da segunda-feira não existe ainda, é ansiedade. Você só tem um agora. E a ansiedade tem tomado conta das pessoas. A depressão, que é um passado não tratado, feridas, coisas que aconteceram, que você não resolveu, mas que te acompanham, estão abertas ainda. Ou até mesmo o estresse, que seria a constante preocupação com escolhas ou decisões que você tem que fazer. Eu sempre penso que as pessoas sempre estão precisando de uma palavra de Deus. Elas sempre estão precisando de um ouvido para ouvi-las. Em um mundo onde todo mundo tem seu celular, tem seu perfil, tem o seu mundo fechado, quando você para ouvir alguém realmente, quando você pergunta realmente como você está, e você está interessado em ouvir, você realmente pode fazer uma diferença muito grande na vida de alguém. Essa diferença pode inclusive apresentar Deus para essa pessoa, e eu entendo que todo mundo sempre está esperando isso. As pessoas que te encontram esperam essa atitude de você, que você ouça as necessidades que ela tem, e que você possa levar para ela uma esperança, e se essa esperança for Jesus, ela vai ter a sua vida transformada. Nós temos a tendência de pensar que todos estão bem, e que ninguém realmente quer ouvir a mensagem de Jesus.
Isso é uma grande mentira. Nós temos uma lente, querida, a lente da superficialidade. Eu chego para você e pergunto: você está bem? Está bem? Um sorriso me responde um ok, eu estou saindo fora. Porque vai que você diz que não está bem, né? E eu vou ter que ficar ali para ouvir alguma coisa. Aí eu estou aqui para aguçar você a pensar nisso. Realmente você está interessado? É necessário termos uma ótica espiritual sobre a necessidade das pessoas. Quando nós chegarmos a elas e perguntarmos sobre como elas estão, precisamos dar de um olhar para com as pessoas através da lente espiritual. E eu quero usar com você um texto que você conhece em João 4. A história da mulher samaritana, a conversa de Jesus com ela, aquele encontro transformador que muda a vida daquela mulher. E é como esse texto vai nos dizer, é como eu estou perguntando para você, de uma conversa de como você está, e uma conversa que Jesus provoca com aquela mulher. Há ali então um tratamento profundo da alma daquela mulher. Em João 4, 3, Jesus sai de uma conversa profundamente teológica com Nicodemos, onde eles discutem ali sobre o nascer de novo, e vai para o ventre e não vai, e tudo acontecendo, e Jesus conversando profundamente no meio da multidão. E depois ele sai dali, e o texto em João 4, no início do capítulo, ele vai dizer que os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que Jesus, mesmo que não fosse ele que batizasse, mas nessa hora ele acha sensato sair daquele lugar. Então ele sai da Galileia, e então ele se desloca, ele sai da Judéia, e volta mais uma vez a Galileia. E para chegar na Galileia, ele passa por Samaria. E o texto vai me dizer inicialmente uma coisa muito interessante. Olha comigo, ele fala o seguinte: quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu, no versículo 3 do capítulo 4, quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais a Galileia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço, e se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse Jesus: dê-me um pouco de água. Primeiro ponto que eu quero trabalhar com você, no que se trata das necessidades, é o que Jesus nos ensina. Jesus nos ensina que é preciso mudar nosso caminho por pessoas, porque pessoas são mais importantes do que costumes. Entenda uma coisa: ele, como judeu, não passaria por ali. Ele não passaria por ali. A realidade era difícil mensurar o quanto os judeus odiavam, né, os samaritanos. Eles não se davam. Era uma verdade, os judeus nem andavam pela Samaria. Então, quando João diz no texto que ele teve que seguir esse caminho, João não está falando de um aspecto geográfico, ele está citando um aspecto teológico. É a intencionalidade de Jesus de mudar uma rota. Sabe por quê? Porque Jesus, ele não era ortodoxo. Jesus, ele não era religioso. Ele não tinha a intenção de manter dogmas, mas ele estava ali como um salvador. Ele estava ali como alguém que veio para buscar e salvar aqueles que estavam perdidos. E por causa daquela mulher, ele mudou o caminho dele. Deixa eu perguntar para você uma coisa: você tem mudado o seu caminho por pessoas? Durante o seu dia, você já parou alguma vez, algum momento, essa semana, para ouvir a necessidade de alguém? Ou você é alguém muito ocupado, muito tomado de tarefas, que não tem tempo para pessoas? Jesus nos ensina, querido, que maior do que o embate, se aquela pessoa tinha ou não tinha a mesma raça, se aquela pessoa tinha ou não tinha o mesmo nível social, se ele vestia ou não a mesma roupa, ali era uma pessoa, porque por pessoas nós temos que mudar nossas rotas. Por pessoas nós temos que gastar tempo por elas. Por pessoas nós temos que realmente exercer um papel de conselheiro, de amigo. Você realmente se importa com as pessoas que estão ao seu lado? Você já deixou de fazer alguma coisa por alguém, por estar ouvindo alguém, por estar com alguém, pela necessidade dessa pessoa? Aí eu coloco um cuidado para você aqui já inicialmente. Você pode estar ao lado de pessoas que estão morrendo lentamente, e seus olhos estão habituados a ver somente suas necessidades. Querido, não tem nada mais agudo do que a minha própria necessidade.
Por maior que seja a tragédia no mundo, depois que você desliga a televisão, a sua mente se volta para as suas necessidades. É uma grande verdade. Em Filipenses 2, no versículo 4 e 5, ele fala que cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Jesus Cristo. Querido, Jesus entra na realidade das pessoas para abençoar. Quando Jesus vai então comissionar Pedro, vai fazer dele um discípulo, ele poderia chamar ou de alguma forma atrair Pedro, mas não, ele vai lá, entra no barco com Pedro, e ele vai pescar com ele lá no meio das águas. Ele fala: ó, pescador, eu vou te fazer pescador de homem. Jesus vai até a realidade das pessoas. Quando Jesus está passando, então, Zaqueu está em cima de uma árvore, e Jesus percebe ele, então ele pede que desça daí, ele desce e ele vai para a casa de Zaqueu. Ele senta na mesa de Zaqueu, e a vida de Zaqueu nunca mais foi a mesma. Nosso Jesus é relacional. Há uma intencionalidade em mudar o trajeto, em mudar a rota, para encontrar pessoas. Querida, sua vida está infértil, porque você só pensa nas suas necessidades, porque você não tem tempo para pessoas. Você frequenta e vive numa igreja onde o nosso lema e o nosso negócio é gente, mas isso talvez virou só uma frase de efeito, só está na sua camiseta, deixou de estar presente na sua vida. E quando isso acontece, querido, perdemos o exercício prático da fé, viramos hipócritas, pessoas que falam e não fazem. Essa é a verdade. E Jesus vem nos ensinar inicialmente com esse texto sobre a necessidade, de fato, de mudarmos o nosso caminho, de mudarmos o nosso trajeto, de mudarmos a nossa rota por pessoas. Há uns anos atrás, antes dessa tenda, antes de uma igreja tão grandona como essa, aconteceu um episódio que marcou a nossa igreja. Uma das nossas líderes está saindo de um estabelecimento, se depara com um hippie na porta, e ela olha para aquele homem, e ele olha para ele e começa a conversar ali, e dessa conversa casual senta no chão e começa a ouvir as necessidades daquele camarada. E ele começa a falar, e ela começa a ouvir, e nessa conversa então ela apresenta Jesus, e ela começa a falar sobre o trabalho que ela desenvolve, e fala sobre a igreja. Uma conversa de algum tempo, mudou a rotina para ouvir alguém, e dali ela sai, e aquilo marca a vida daquele homem. Então ela vai para a casa dela, mas naquela conversa, ela descobre e percebe então, que seria aniversário dele logo no próximo dia. Então ela vai lá, convence a mãe com muita dificuldade, vai com a mãe até aquele rapaz, retorna àquele lugar, para comemorar o aniversário daquele homem. Queridos, essa atitude estraçalha o coração daquele cara. Quando nós nos voltamos para a necessidade das pessoas com amor, nós mudamos completamente a vida delas. E nessa atitude que essa jovem toma, esse homem então, ele é tomado por um impacto, porque ninguém nunca tinha feito isso por ele. Então ali conversam e ficam um tempo com ele, ali oram com ele, agradecem pela vida dele. Um andarilho, uma pessoa que não tem casa, uma pessoa que vive de estado em estado vendendo a arte dele, e muitas pessoas não dão muita atenção para ele, mas naquela hora alguém teve um coração tomado de graça para parar e gastar um pouco de tempo ouvindo a necessidade de alguém. Isso fez toda a diferença na vida daquele homem. Precisamos mudar o nosso caminho, precisamos mudar a nossa rota, talvez em um atendimento, talvez em um momento do trabalho, gastar um tempinho a mais com alguém, simplesmente por ter uma ótica espiritual e perceber que aquela pessoa tem necessidades que são agudas e precisam ser atendidas, e você precisa ouvir essas pessoas. Isso é muito importante, e Jesus nos ensina, e essa mulher vive esse momento com Jesus. Jesus então passa por lá para encontrar com ela, não tenho dúvida disso. Entenda que é preciso mudar nosso caminho por pessoas, porque pessoas são mais importantes do que costumes. Então não encha a sua vida de dogmas, não encha a sua vida de hábitos religiosos, de uma peita muito bonita, uma Bíblia piano black, mas uma pessoa que não se importa com ninguém, senão com você mesmo. Precisamos vencer isso, querido, viver o exercício da fé.
Uma outra realidade que o texto traz para a gente, e essa história eu vou contar para você por etapas, depois que ele encontra com aquela mulher, e ele pede água para ela, e ela fala assim: como é que você fala comigo, né? Eu sou uma mulher samaritana, você é judeu. Então ele quebra esse paradigma, e o texto continua. E o segundo aspecto que para mim marca, é quando você se deparar com a necessidade das pessoas, não ofereça somente algo material, mas sim o que é espiritual, o que vem do alto, querido. No versículo 10 ele fala: Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus, e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido, e ele te teria dado água viva. Disse a mulher. Eu pensei nessa hora, interessante, o Senhor não tem com que tirar água. Você não tem nem balde aí, você quer pegar água como, filhão? Você está num poço, você está falando de água, da vida, mas você não tem como. A mulher não estava entendendo o que ele estava dizendo, ela não estava compreendendo. E ela começa então: o Senhor não tem com que tirar a água, e o poço é fundo, onde pode conseguir essa água? Então ela tinha uma necessidade, ambos tinham uma necessidade. E quando eu falo de necessidade, nós vivemos num tempo onde as pessoas adotam uma atitude. É muito mais fácil dar alimento para as outras pessoas que precisam, do que gastar um tempo ouvindo aquelas pessoas. Nós temos hoje um Brasil que tem um coração voltado a abençoar as pessoas. Acontecem tragédias, as pessoas enviam dinheiro, enviam alimento, enviam roupa. Nós somos solidários, o Brasil é solidário, é natural do brasileiro a solidariedade. Mas me diz uma coisa: muitas vezes estamos mais dispostos a ajudar as pessoas com material, dando talvez alguma ajuda financeira ou algum alimento, do que de fato gastar tempo com elas. Sabe por quê? Fugimos muitas vezes dos abismos que envolvem as necessidades espirituais das pessoas, porque atender a necessidade das pessoas requer o que o pastor Cleito ministrou no domingo passado: discipulado, tempo de qualidade. Meu irmão, nessa minha caminhada como pastor, já vivemos um tempo de discipulado muito próximo com muitos homens, e muitas vezes as ligações elas chegam 4 horas da manhã, as mensagens em bloco de textos elas chegam por volta de 2 horas, e é preciso você ler, você orar, você pensar, você marcar um café, você investir um tempo, pegar o seu trabalho e encontrar um espaço para colocar o tempo com aquela pessoa, porque você se comprometeu a ouvir as necessidades e percebeu que ali dentro haviam abismos na alma daquela pessoa, profundos, que não teriam como ser sarados ou tratados ou sanados somente com um alimento, ou somente com uma roupa, ou somente com um abraço e um tapinha no ombro. Que Deus te abençoe. As pessoas precisam de discipulado, querido. As pessoas precisam que você de fato entenda a necessidade delas e ande com elas, porque muitas vezes para resolver problemas no casamento, para resolver problemas na vida, é preciso uma caminhada junto. Para resolver problemas na sua juventude, coisas não tratadas, é preciso muito mais do que uma oração somente e depois uma pessoa que vira as costas. É preciso gastar tempo com ela, é preciso andar com ela, é preciso você de fato investir e apresentar para aquela pessoa algo do alto, algo espiritual, não somente uma necessidade aguda ou física, mas aquilo que vem do alto. Aquilo que vem do alto, querido, aquilo que vem de Deus, pode mudar completamente a realidade das pessoas. É interessante isso, porque depois que esse jovem, o Ed, o nome dele, ele então encontra essa líder, e ele vem para o culto na quarta-feira. Não vamos esquecer nunca desse dia. Chega então um hippie na igreja com um dreadzão, uma voz, e aí, rouca. Chega aquele homem desorganiza o nosso culto. Ele entra e todo mundo não sabe o que faz, se pede para ir embora. E aí você percebia uma igreja que falava que queria cuidar de pessoas, mas não estava tão pronta assim. E essa experiência mexe com todo mundo. Chega então aquele camarada todo estilizado, tatuado, com dread e tal, e aí olha para aquele cara, mas é um hippie, então chama o pastor de jovens, então que resolve. Aí o pastor vem resolver aqui, né? E foi quando eu conheci esse cara. Querido, foi muito bom conhecer ele, agora foi muito difícil abraçar ele. Porque ele estava uns 15 dias, querido, há uns dias já sem tomar um banho. E você nessa hora, pela necessidade, pelo Espírito Santo, foi mais ou menos assim. Mas foi preciso receber ele.
E é interessante porque quando nós recebemos esse jovem lá, todo mundo achava que o que ele precisava era de um banho, que o que ele precisava era arrumar os dentes dele, que o que ele precisava era de uma moradia, que ele precisava de uma roupa. Mas na verdade, querido, quando nós gastamos um tempo, quando foi um tempo em que o pastor Valmir atendeu, em que nós conversamos, que nós conhecemos a realidade dele, nós percebemos que essa era a menor necessidade dele, que havia um abismo na alma daquele homem, que haviam feridas abertas na alma dele, que haviam situações que ele não tinha condições de resolver, se Deus não entrasse na vida dele, fosse o Deus dele. Então eu quero usar isso para dizer para você, as pessoas estão ao seu lado, bem vestidas, muitas vezes com uma aparência boa, mas estão profundamente enfiadas em abismos espirituais, na necessidade de Deus, e por muitas vezes nós não percebemos isso. Oferecemos aquilo que é material, detemos de uma palavra que pode mudar a realidade de alguém e não temos a ousadia de lançar uma palavra de bênção sobre a vida de alguém, de ouvir de verdade a pessoa, de gastar um tempo com ela para entender quais são esses abismos, para que então, falando do amor de Deus, ela possa conhecer alguém que pode mudar completamente a sua história. E então nós percebemos isso na vida desse jovem, que não era somente a roupa ou o auxílio, mas era preciso um tratamento em Deus para que as coisas se arrumassem. E de igual modo, essa mulher, quando encontra Jesus então se apresenta para ela como Deus, e ela percebe então que ele tinha mais do que água para dar para ela. E é interessante, o decorrer do texto vai nos ensinar, e eu quero terminar esse ponto contigo dizendo o seguinte: não ofereça somente algo material, mas sim aquilo que é espiritual, o que vem do alto. Ofereça Deus às pessoas, querido. Ofereça Deus às pessoas. Tenha na sua boca sempre uma palavra de bênção para as pessoas, onde você possa apresentar um Deus que pode mudar as suas vidas. Jesus oferece solução definitiva para as necessidades da alma. No versículo 13 e 14, Jesus responde, ele fala no 13: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de águas a jorrar a vida eterna, para a vida eterna. Jesus oferece solução definitiva para a minha necessidade e para a sua necessidade. É interessante porque essa mulher, aparentemente, ela só queria matar a sede dela. Ela só conseguiu perceber talvez uma necessidade física, mas na verdade ela tinha necessidades profundas na sua alma, e Deus oferece algo que aguça a vontade dela de conhecer Deus. Ele mexe com ela. Eu quero falar para você que está aqui essa noite me ouvindo, a solução para as suas necessidades é Jesus, e você precisa experimentar dessa solução. Viver uma experiência sobrenatural com Deus me faz querer oferecer esse Deus a outras pessoas, para que suas necessidades também sejam tratadas dele. Então quer dizer que muitas vezes nós não conseguimos olhar para as pessoas e oferecer um Deus para as suas necessidades, porque nós não experimentamos Deus nas nossas necessidades. Está faltando um contato meu com o Deus de intimidade, onde eu possa me sentir tratado por Ele numa condição de pai e filho, uma condição onde Ele seja o meu Deus. Então talvez no meio disso aqui, é preciso parar então essa linha de pensamento e dizer para você, é preciso que você se reconcilie com Deus, porque senão você nunca vai conseguir oferecer ajuda a ninguém, porque você está afundado, em uma realidade em que você mesmo não consegue delimitar até onde isso vai. E quando Jesus oferece uma solução definitiva para aquela mulher, passa ela então a perceber que o problema maior não era somente a sede, mas a alma. E eu pergunto, querido, como está a sua alma? Como está a sua vida? Você tem necessidades espirituais não tratadas com Deus, porque você não tem vivido um relacionamento com esse Deus, porque Ele não tem sido o teu Deus de verdade? A gente tem que pensar nisso, porque senão nós começamos a viver uma vida cristã sistemática, a mesmice toma conta da nossa rotina, e você acaba tentando resolver a sua vida com a sua inteligência, com as suas artimanhas, com a sua sabedoria,
e você então, meu querido, vai desviar o seu caminho do Senhor. Você não vai experimentar o sobrenatural de Deus. O Deus sobrenatural só vai se fazer presente na vida de outra pessoa e não na sua. Então é tempo de se reconciliar com Cristo. É tempo de restaurar o seu altar de intimidade com Ele. É tempo de você entender que talvez as necessidades que estão hoje tomando a sua mente, e elas sejam temporais, elas são menores do que a necessidade maior de fazer de Deus o Deus da sua vida, o Senhor da sua vida. E aí então as coisas vão se organizar, e aí então as coisas vão tomar um rumo diferente, e isso vai conduzir você cada vez mais a Deus. Jesus oferece solução definitiva para a minha necessidade da alma, para a sua necessidade da alma. E quando nós entendemos esse caminho, querido, nós usamos ele sempre. Pastor Cleves ministrou sobre a cruz de Cristo. Nós precisamos entender que o lugar de segurança da minha vida e da sua vida é aos pés da cruz. Eu estou falando de relacionamento com Ele. Eu estou falando de uma intimidade com Deus ao ponto dele conhecer profundamente as minhas necessidades. Porque senão, querido, você vai viver chutando o vento, esmurrando o ar, como quem não sabe para onde ir, achando que a sua necessidade é uma casa própria, achando que a sua necessidade é pagar as suas contas. Também seja, talvez até seja uma das, mas não é ela que delimita o rumo, o foco e a direção da sua vida. Deus precisa ser o centro da sua vida. E quando você entende isso, as soluções que Ele tem para você são soluções definitivas, são soluções que tratam a sua vida de forma completa. E essa mulher começa então a entender isso, a mente dela começa a ser aberta para isso. No versículo 15 e 19, vamos continuar o texto. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que és profeta. A mulher se alegra, querido, com a possibilidade de ter uma fonte de saciar sua sede, de não ter que voltar mais naquele poço, naquele horário impróprio, porque na verdade existiam coisas nas entrelinhas da vida dela, que ela não tinha colocado para fora ainda, porque existia muito mais coisas do que somente a sede. Existia uma fuga, existia uma pessoa que fugia da sociedade, existia uma pessoa que tinha um comportamento que não era aprovado, não tinha um bom testemunho, a vida estava dilacerada. Então ela se escondia, e quando ela percebe então que ela poderia ter uma opção de não voltar mais ali, ela se alegra. Então eu quero isso aí, e me dá dessa água aí, eu quero beber dela. Aí Jesus então é profeta, ele é o Deus, ele entra no coração, ele sabe a tua vida. Para de ficar escondendo as coisas dele, para de ser bobinho, ele conhece tudo, ele sabe tudo, cara. E ele então pergunta sobre a vida daquela mulher, e quando ele pergunta sobre a vida dela, ele entra nos lugares mais profundos da alma daquela mulher. Eu fico imaginando Jesus percebendo ali toda a tristeza que estava no coração dela, as noites não dormidas, todo o sentimento de rejeição, todo o sentimento de não ter uma família, de ter tido vários homens, a desconstrução da vida, ter perdido tempo com muitas coisas, feridas emocionais, tudo isso, depressão, tudo isso envolvia o universo daquela mulher. E é interessante que quando nós apresentamos todas as nossas necessidades para Jesus, Ele nos desafia. E eu quero perguntar para você agora: o que na sua vida não está resolvido? É tempo de resolver questões ainda não tratadas com Deus. Deus quer mudar a sua realidade, solucionar suas necessidades da alma. É tempo de restaurar o que foi quebrado. Esse era o tempo daquela mulher, e pode ser o seu tempo também. O pastor está falando de restauração agora, sim, porque se você não viver isso, você não vai conseguir ver a necessidade nem da sua esposa do seu lado, nem do seu filho na sua casa, nem do seu amigo do trabalho na mesa do lado. Você não vai conseguir perceber, porque as feridas estão abertas, porque há uma desconstrução da alma, há uma desorganização interna que precisa de uma ordem espiritual vinda de Deus.
E é isso que essa mulher então percebe: ele é profeta. Só teremos uma expectativa em ver a necessidade das pessoas tratadas em Deus quando experimentarmos desse tratamento. Isso envolve confissão de pecado, retratação, conserto de vida. Isso envolve tudo isso aí. É interessante porque depois que aquele jovem é aconselhado, então, na nossa igreja, então ele percebe: olha, nós percebemos que a necessidade do Ed era maior do que roupa ou apenas uma questão de saúde, ela era espiritual, ela era profunda e deveria ser resolvida. Então ele volta para a cidade dele para resolver isso. Os dias passam, a gente quase que esquece dele, mas ele foi lá, retratação de contas, foi resolver o passado, foi colocar diante da família o Deus que ele estava querendo servir, foi lá resolver. Não foi recebido pela família, muito bem, mas teve que resolver depois de tantos anos, andando o Brasil inteiro, fugindo da sua realidade. Foi preciso viver um confronto. Eu quero dizer para você: pare de fugir, pare de fugir. Deus, ele tem soluções definitivas para a sua alma, mas é preciso que você esteja disposto a ser reconstruído por Ele, porque senão você não verá a necessidade das pessoas, porque a sua é aguda, a sua necessidade é maior. Você vai viver uma vida onde você vai sempre estar maquiando as coisas, ou como essa mulher, pensando apenas em necessidades superficiais, quando na verdade Jesus estava esperando uma oportunidade de entrar na alma daquela mulher, de entrar em assuntos que ela não tinha resolvido com ele ainda, porque ele é Deus. Então entenda uma coisa nessa noite: você é desafiado, querido, por Deus, a resolver sua vida com Ele. Resolva, pare de fugir do tratamento de Deus, pare de fugir e se colocando em situações onde você tem mantido uma vida de pecado, mantido uma vida quebrada diante de Deus. Isso está te destruindo por dentro, está tirando o teu sossego. E quando eu comecei esse sermão, contei sobre a experiência daquela jovem, a gente percebeu naquela conversa que, na verdade, o desejo de tirar a vida estava ligado a relacionamento paterno não resolvido, feridas emocionais, feridas ligadas a relacionamentos passados, um monte de coisa, querido, que vai assim como uma bola de neve aumentando, e toma uma proporção em que a pessoa começa a mensurar se vale a pena mesmo viver. E talvez você se encontre numa situação de desesperança. Talvez você se encontre numa situação onde você tem uma casa, tem esposa, tem filhos, ou tem uma condição, tem um trabalho, mas na verdade isso é o que as pessoas estão vendo. E aí quando Jesus chega para você nessa tarde, nessa noite, fala o seguinte: olha, eu quero tratar sobre esses assuntos secretos. A minha pergunta é: o que você vai fazer? E no texto, quando a mulher percebe, e ela diz no versículo 19, ela fala assim: Senhor, vejo que é profeta. Ela continua no 20 e fala assim: olha, nossos antepassados adoravam nesse monte. Ela: peraí, já que ele é profeta, deixa eu entrar num assunto teológico com ele aqui, perguntar onde é que adora, se é aqui, se é no monte, se é no templo, qual é que é o lugar que adora Jesus? Me fala aí, já que você é Messias. E ela fala assim: ó, mas vocês judeus, né, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Eu tenho certeza que isso deve ter sido uma bronca tão grande no meio da conversa. E ele então pergunta sobre os maridos, ela entende que ele é profeta, então o caminho dela agora é entrar num assunto teológico com ele, já que ele é profeta, e ele deve ficar orando para aquela mulher e fala assim: ó, creia em mim, mulher. Aquela mulher deve ter ficou muda, não conseguia mais falar depois disso, porque nessa hora ele colocou: olha assim, ó, a sua solução não está em nada disso, a sua solução não está em cultos, a sua solução não está em dogmas, em hábitos religiosos, porque você até já pode ter passado por isso e nunca resolveu sua vida. A sua solução está em mim, a solução das suas necessidades está em mim. Jesus diz isso para ela, e ele com muita ênfase diz: creia em mim, mulher, está próximo a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem nesse monte, nem em Jerusalém.
E ele vai falar depois sobre os verdadeiros adoradores. Então nessa hora que eu entendo, querido, que o desafio maior é para a minha vida e para a sua. É de entender que muitas vezes a fuga, ela é uma opção, ela se torna uma opção, né? É necessário entender que é preciso passar pelo confronto. A desorganização da nossa vida não tem nada a ver com Deus, tem a ver com a minha escolha e com a sua. Você escolheu esse caos que você está vivendo aí, e você precisa escolher o Deus que vai organizar esse caos. Você precisa colocar Ele como o centro da sua vida, e as coisas vão se acertar na sua vida. Não queremos, na verdade, reconhecer muitas vezes. Mudamos o rumo da conversa, mudamos o assunto. Por quantas vezes, querido, você está sentado num pequeno grupo, você tem uma tia crente, uma tia aleluiada, que toda vez que te encontra fala de Deus, tu fica todo tremidão, todo incomodado. Quantas pessoas passaram na tua vida e disseram de Jesus para você? Fala, te conserta, rapaz, te conserta, mulher. Todo mundo te martelando, Deus te mostrando lugares, olha, resolve, e você tem ignorado isso por tanto tempo. E durante todo esse tempo que você tem ignorado o tratamento de Deus, você não conseguiu ajudar ninguém, porque você não vai conseguir perceber a necessidade de alguém, se você primeiro não experimentar o tratamento de Deus na sua vida. Viver a missão de Jesus, viver o discipulado como foi colocado, você vai ser desafiado durante esses meses, na estação cultivo, a de fato sair daqui e ser uma igreja sem paredes. Isso não vai acontecer na sua vida, se você não se resolver com Deus, se Ele não for o centro da sua vida. É preciso nessa hora reconhecer que Ele é o Deus. O jovem hippie Ed, então, ele retorna para Palmas. A coisa deu errada lá, irmão, deu muito ruim. E além disso, ainda se voltou a beber de novo, voltado então a entender que existia um vício que precisava ser vencido. Então, aquele homem retorna para Palmas porque ele foi ajudado aqui. Porque quando você ministra, ou quando você volta a sua atenção para a necessidade das pessoas, você marca a vida delas. Você marca a vida das pessoas. Essa é a grande verdade. Então ele retorna para Palmas e chega na nossa igreja e pede ajuda. Olha, me ajudem, porque eu demorei tantos dias para chegar aqui, vim de carona, e é toda uma história, um desafio para chegar, e ele testemunha do que aconteceu. E nessa hora o nosso pastor conversa com ele, algumas pessoas o ajudam mais uma vez, e nessa hora ele entende que era preciso um tratamento na vida dele. Então ele é desafiado a resolver de forma permanente o seu vício, aquilo que tomava a sua paz, que não era só resolver com os parentes, era preciso resolver na vida. E é assim, querido, é quando nós escolhemos mudança que ela chega na nossa vida. E é interessante porque no versículo seguindo o texto, ele vai falar no versículo 23 e 24: no entanto, está chegado a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Quando nossa vida é tratada por Deus, nos tornamos verdadeiros adoradores. Queridos, nossa adoração é completa quando temos nossas necessidades tratadas em Deus. Quando nós vivemos o relacionamento com Deus, onde você consegue, na naturalidade da tua vida com Deus, colocar para Ele aquilo que te aflige. E é aí onde você consegue viver o exercício de fé com Ele, para perceber a necessidade da outra pessoa. Eu me pergunto para você, você é um verdadeiro adorador? Deus encontra o seu coração como um coração rendido a Ele. Deus nos desafia a uma vida sincera diante dEle. Nós estamos falando de uma vida resolvida com Deus, de uma vida tratada por Ele, um relacionamento transparente com Deus, sem fuga, sabe, sem mentiras, onde você de fato se relaciona com Deus e entende que Ele é o Deus da sua vida. Somente um verdadeiro adorador tem um olhar de amor para com a necessidade do outro. Depois de suas necessidades tratadas em Deus, aquela mulher volta seu olhar à necessidade da sua cidade e anuncia a todos sobre o Messias. Querido, entenda comigo, uma mulher que chegou desacreditada em um poço,
e tem um encontro com o próprio Deus, e tinha na sua mentalidade a necessidade física, e Deus e Jesus, o próprio Jesus, ele revela a ela a necessidade da alma dela, e ela é confrontada, ela tenta a fuga, Jesus traz ela de volta, ela vem tratar de assuntos que fugiam da essência da sua alma, e ele traz: olha, eu não estou falando de culto, eu quero falar da tua alma, vem aqui, olha, o verdadeiro adorador é o que adora em espírito e em verdade, e é esse que eu procuro, então é preciso verdade na tua vida, e essa mulher entende quem é o Messias, e quando nós entendemos quem é Deus, e temos a nossa necessidade tratada nele, nós abençoamos uma cidade inteira. O capítulo continua, essa mulher volta para a sua cidade: olha, encontrei um homem que tem dito coisas que eu tenho feito, e ele é profeta, ele provavelmente ele é o Messias, e ela começa a anunciar, e as pessoas começam a ir por causa daquela mulher, querido. Jesus fica naquela cidade, e abençoa aquela cidade por dias. Meu amigo, deixa eu falar uma coisa para você: quando Jesus for o centro da tua vida, tua casa vai ser tomada por bênção. Quando Jesus for o centro da tua vida, e você apresentar a Ele as suas necessidades, Ele vai organizar o teu casamento, Ele vai restaurar a tua relação com o teu filho, mas principalmente, o teu meio vai ser alcançado, o teu trabalho vai ser alcançado, as pessoas que estão perto de você vão perceber que as suas necessidades estão sendo tratadas em Deus e serão abençoadas, e uma cidade inteira conhecerá um povo que serve um Deus vivo, amém? Mas é preciso uma atitude, querido, é preciso uma atitude, porque não foi fácil, no mesmo dia, ser reconhecida talvez como uma prostituta, e depois anunciar as boas novas de um homem que poderia mudar a realidade daquela cidade. É necessário fazer uma escolha, decidir por Jesus. Queria convidar você a ficar em pé. Depois que o Ed chegou aqui em Palmas, voltando do Maranhão, e essa líder de pequeno grupo é a Luana, né? Eu queria muito ter ligado para ela para dizer que eu ia contar essa história, né? E ele chega, e a nossa igreja, nós os pastores, já tínhamos um amor para aquele cara, e nós falamos para ele assim: olha, você precisa se cuidar, se tratar, e ele entendeu isso. Ele: olha, eu resolvi minha vida lá, e Deus, ele precisa tirar de mim esse vício, né? O álcool era uma coisa que dominava a vida dele, então ele vai para Goiânia, em um local de tratamento para dependentes químicos, e ele vai para aquele lugar, e ele não só se trata naquele lugar, querido, como ele vira hoje uma das pessoas que dirige aquele lugar, porque ele entendeu que, porque teve a sua necessidade tratada por Deus, ele tinha um ministério, apresentar Deus à necessidade das pessoas.